No livro de 1 Reis 19, o profeta Elias está passando por um momento de extrema dificuldade na sua vida. E isso é algo que a gente pode trazer para nós também, para que nós possamos enfrentar momentos de extrema dificuldade. Fica nesse vídeo aqui e escute essa meditação, é algo que Deus ministrou ao meu coração a respeito dessa passagem, que fica em 1 Reis 19, no versículo 5, que diz da seguinte forma, no versículo 4, na verdade. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. É até aqui. O contexto disso aqui é: Elias ele havia, no capítulo anterior, realizado um milagre no Monte Carmelo. E esse milagre culminou com a morte de 450 profetas de Baal. Esses profetas de Baal, no caso, estavam a serviço do rei Acabe. Rei Acabe, rei esse que não temia o Senhor Deus. E Acabe, ele chega para sua esposa, Jezabel, e fala: Elias realizou tal feito, matou 450 dos nossos profetas à espada no Monte Carmelo. E Jezabel, escutando isso, ela fica furiosa e manda um mensageiro a Elias e fala: que os deuses façam comigo da mesma forma. Se até amanhã, no mesmo horário, eu não fizer o mesmo que você fez com os meus profetas, eu não fizer o mesmo com você. E ameaça Elias. E Elias, diante de uma ameaça dessa e temendo a sua morte, ele pega e vai a Berseba, que fica em Judá. Ali, fugindo, E ali ele deixa o seu moço e caminha um dia até o deserto. E chegando no deserto, ele se deita debaixo de um pé de zimbro e fala exatamente isso aqui para Deus. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, diante daquela ameaça que Elias sofreu, ele fugiu. A angústia tomou ele de uma forma muito grande. Ele foi a Berseba, deixou o seu moço, porque ele queria ficar sozinho, e foi até o deserto. E se deitou debaixo do pé de zimbro e pediu a Deus a sua morte, de tão angustiado que ele estava. E diante disso, Deus ele não entrega esse pedido, obviamente, a Elias, mas é lindo, porque Jesus Cristo, Deus, ele manda um anjo. Esse anjo toca Elias e fala: Levanta-te e come, E a Bíblia fala: E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ou seja, em momentos de extrema dificuldade, onde Elias já pedia sua morte a Deus, Deus envia um anjo, e esse anjo toca Elias e fala: Levanta-te e come. E na cabeceira de Elias estava uma botija de água e um pão cozido nas brasas. Ali, Deus estava dando um mantimento para Elias. E ele come, bebe, e depois ele volta a dormir. E aí, uma segunda vez, o anjo toca ele e fala: Levanta-te e come. Ele levanta e come, e aí ele se alimenta, se fortifica, e o anjo fala: Você tem que se alimentar, porque a sua caminhada vai ser muito longa. Mas é aqui que eu quero parar. Às vezes na nossa vida, a gente está passando por momentos de extrema angústia, de extrema dificuldade. Ali, no caso, Elias recebeu uma ameaça de morte. E diante disso, ele pensou: é o meu fim. E ele foi para o deserto e pediu a mesma morte a Deus de tanta angústia. E às vezes na nossa vida a gente está assim também. Tão angustiado, tão pressionado pela situação que a gente está enfrentando, que a gente pede até mesmo a morte a Deus. A gente fala: Senhor Deus, não há mais chance. Não há mais solução para mim, eu não vou conseguir enfrentar essa situação. É muito mais forte do que eu. Só que a palavra que eu quero deixar para você aqui hoje, independente se é a sua ameaça na sua vida, porque Elias sofreu uma ameaça de Jezabel, independente da situação difícil que você esteja enfrentando,
Não sei se é financeira, não sei se é familiar, não sei se é na sua vida profissional, eu não sei se é um sentimento de algo relacionado a uma depressão, uma ansiedade, um trauma, uma vida, uma infância difícil, eu não sei. Não sei qual é a tua situação. E que tem feito você, de repente, se angustiar de uma tal forma, aonde você chega a esse ponto igual Elias chegou. De chegar para Deus e falar, Senhor Deus, eu não suporto mais. Eu não aguento mais, sabe? E pedir a morte a Deus. E se deitar num pé de zimbro, sabe? Demonstrando, não, eu não tenho mais forças nem para caminhar mais. E eu vou aqui me deitar e só esperar que Deus me leve. E às vezes você está nessa situação, você pode estar enfrentando uma situação de tanta angústia, tanta dificuldade, que você está assim. Mas diante dessa situação, eu quero dizer para você, Deus vai enviar pão e Deus vai enviar água para você. Deus vai te enviar alimento, vai te enviar mantimento. Deus ele vai te acolher. Ele vai cuidar de você. Esse pão que Deus enviou para Elias simbolizava, lógico, é o pão, o alimento para a carne também, o alimento que ele precisava, e a água também, mas tem um simbolismo ainda muito maior. Esse pão, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o pão da vida, certo? Então, esse pão também é um mantimento espiritual, é uma força para continuar prosseguindo, é uma força para continuar andando, é algo que vai nos manter não somente fisicamente, mas espiritualmente. E era isso que Elias precisava. Ele precisava de muito mais do que um alimento para o seu corpo físico, ele precisava para a sua alma, sabe? E essa água que ele recebeu, isso representa a vida, isso representa uma purificação, isso representa você ser limpo, isso representa o Espírito Santo de Deus vindo sobre Elias e trazendo esse conforto, porque o Espírito Santo de Deus, ele é consolador, sabe? No momento de angústia, sabe? É ele que vem e fala e te conforta e fala, não, você não está sozinho, sabe? Se levanta, come, levanta-te e come, porque eu vou te dar forças, sabe? Então não é só um pão físico, não é só uma água que você, fisicamente falando, mas é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, é o pão para a alma, é o mantimento para a alma. E assim eu digo para você hoje. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando e quão difícil seja, mas Deus está mandando não somente pão físico, não somente a água, não somente saciando a sua fome de alimento mesmo, seja essa fome, digamos assim, na área da financeira, seja na área familiar, seja na área profissional, seja a sua mente, que o inimigo tem ponhado coisas muito ruins e você não consegue ter alívio disso. Não é só físico, mas é espiritual. É Jesus Cristo como o pão da vida, sabe? É essa água que é o Espírito Santo de Deus Consolador vindo sobre você hoje e te acalmando, te tranquilizando e te dando forças para prosseguir. Elias chegou num período de tanta angústia, num momento de tanta dor, que ele simplesmente desistiu. Ele falou, eu vou para o deserto. Ele deixou o seu moço em Berseba, que ficava em Judá, e foi para o deserto sozinho, como se falasse, eu quero ficar sozinho, porque aqui eu vou esperar a minha morte. E ele fala, eu não sou melhor do que meus pais. E aqui ele fala, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele fala, já basta, já não aguento mais, já não suporto mais essa situação, eu já não aguento mais o que eu tenho vivido. E às vezes você pode estar assim, Senhor, eu já basta, eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Mas hoje, Deus está vindo com um pão da vida para você. Deus está vindo com a água, sabe? Ele está vindo com o anjo dele e te tocando e falando, levanta-te e come. Eu estou contigo. Eu estou com você. Eu não sei qual é a situação, eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo, mas a palavra de Deus hoje para você é essa. Ele vai enviar um anjo do Senhor. Esse anjo vai te tocar e vai falar, levanta-te e come. E quando você olhar na tua cabeceira, vai ter um pão, sabe? E esse pão seja enxugar as tuas lágrimas, seja o descanso para a tua alma, seja o descanso para essas noites que você não consegue dormir, essa ansiedade, essa depressão, sabe? Deus, ele está com você.
e que Deus te abençoe e cuide de você cada vez mais. Essa é a palavra de Deus para você hoje.